Vamos começar a gravar, então? No nosso último encontro, a gente refletiu sobre a meditação reflexiva. A gente viu algumas perguntas que podem ser feitas e como a gente pode melhorar a nossa reflexão dentro do processo meditativo. Nessa parte do texto de hoje, a gente vai ver um pouquinho como a gente pode também usar a prática meditativa e principalmente aquele olhar que a gente procura desenvolver, né, do observador silencioso e desapegado. Aqui, geralmente no centro ágina, quando a gente faz a nossa meditação, para que a gente consiga, com o passar do tempo, discernir entre o que é consciência e o que são os conteúdos transitórios da personalidade, que muitas vezes se confundem com o que a gente é, né? Às vezes não é fácil a gente identificar quem é o eu pensador e quem é a mente e os pensamentos. Então, a meditação reflexiva sobre si, como a gente vai ver hoje, tem um pouco a ver com isso. E aqui no texto a gente vai ver também que o Assagioli fala um pouco da importância de conhecer um pouco de psicologia para que a gente consiga observar com mais clareza esses conteúdos. Claro que não substitui um trabalho psicoterapêutico, não é isso, né? Não é essa a proposta, mas é sempre num objetivo de autoconhecimento mesmo, de ajudar a gente aproveitar os ensinamentos que a psicologia nos trouxe e nos traz, para que a gente também possa fazer o nosso trabalho de autotransformação. Tá bom? Qualquer dúvida a gente pode parar e também qualquer contribuição, né? Eu sei que a Rô e a Tati são psicólogas, então também talvez nesse trechinho de hoje possam contribuir com a nossa reflexão. Meditação reflexiva sobre si. Utilizar a própria personalidade como tema para a meditação requer, mais que em qualquer outro assunto, manter a atitude do observador ou espectador, como foi mencionado no estudo sobre concentração. Então, a gente já viu isso na apostila anterior, né, no bimestre, anterior, e a gente vem, ao longo de todos esses anos de meditação, buscando esse olhar, né, do observador silencioso, contemplativo, desapegado, mas para que a gente vá, como eu dizia, discernindo entre o eu, né, e os conteúdos transitórios da personalidade. Requer clara discriminação entre a pura autoconsciência e os conteúdos psicológicos da nossa personalidade. Significa observar os vários fatores psicológicos em nós, tais como sensações, emoções, imagens, ideias, as várias atividades, funções e impulsos nossos. Então, a gente também já fez em alguns momentos, né, refletimos sobre, por exemplo, a estrela das funções psicológicas da psicossíntese, né? A gente já comentou sobre as funções psicológicas trazidas pelo Jung, a gente já falou sobre o diagrama do ovo também, da psicossíntese. Então, só para a gente ter algumas ferramentas a mais para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoobservação. Então, como é importante a gente, né, caminhar um pouco nesse sentido para facilitar esse olhar. Lembrando sempre, né, que a gente sabe que o centro ágina é o centro ou o ponto em que a gente tem a possibilidade de organização desse campo, né, psicológico. Então, é nesse ponto, nesse chakra, mas principalmente quando a gente desenvolve esse olhar, que a gente começa a ter algum tipo de domínio ou que a gente começa realmente a manejar esses conteúdos para que a gente caminhe para uma integração da personalidade.
Aí ele diz aqui, algum conhecimento sobre psicologia é de grande ajuda nesse processo, especialmente a compreensão das descobertas da psicologia profunda e da psicologia dinâmica. Eu pesquisei um pouquinho sobre o que é psicologia profunda e psicologia dinâmica, e pelo que eu encontrei, meninas, me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas pelo que eu pesquisei, são termos que, por exemplo, a psicologia é um termo, perdão, que se refere à psicologia que inclui o inconsciente. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na psicologia do Freud, né, a psicanálise. E a psicologia dinâmica, pelo que eu pesquisei, é uma modalidade dessa psicologia profunda, mas com um olhar mais voltado para a psicologia analítica do Jung. Então, aqui ele talvez esteja se referindo a gente, pelo menos, entender um pouquinho o que é o inconsciente, como que ele atua, enfim. Né? É sempre bom a gente ter conhecimento. De novo, não substitui a psicoterapia, né? Porém, é importante a gente conhecer um pouquinho do nosso próprio eu, né? Isso ajuda no autoconhecimento. A autoconsciência superior e a capacidade de observar a própria personalidade a partir de cima, ou seja, de uma dinâmica, de uma distância, perdão, interna, não devem ser confundidas com o que comumente se chama de egocentrismo. Então, autoconsciência superior é um termo também que é trazido pelo Assagioli na psicossíntese, que ele faz uma divisão, né, entre os diferentes tipos de inconsciente, mas ele também faz uma distinção entre o autoconsciente, esse eu consciente, e um eu superior, uma autoconsciência mais avançada, que é esse olhar que a gente procura desenvolver. Então, isso não tem nada a ver, no fim das contas, com o egocentrismo. Por quê? Porque o egocentrismo é exatamente o oposto, como ele diz aqui no texto. É uma identificação e uma preocupação penosa com a própria personalidade e suas limitações. Então, o egocentrismo, o olhar dele está identificado com o emocional, com o mental, com as sensações, com todas as outras funções e conteúdos psicológicos. Então, a gente precisa ter bastante cuidado nesse sentido, porque a autoconsciência é um olhar desapegado desses conteúdos. Então, é isso que a gente deve desenvolver. Agora, se a gente não está com esse olhar do observador e a gente dedica um tempo às questões da personalidade, então a gente, no fim das contas, está sendo egocêntrico e não está desenvolvendo esse olhar. Então, por isso que é importante ter essa discriminação para que a gente não ache que a gente está fazendo uma coisa estando justamente fazendo o oposto, alimentando a nossa própria personalidade. Por isso que esse conteúdo acerca da psicologia, que a gente conheça um pouquinho, vai ajudar a gente a discriminar entre realmente o que é uma autoconsciência ou o que a gente está envolvido com os nossos próprios problemas, que não é o objetivo prático desse tipo de meditação reflexiva acerca de nós mesmos. Tá claro até aqui? Ficou confusa a minha explicação? Tá claro, foi Ai, ótimo. então tá bom. Tá ótimo, Paulinho, tá ótimo, viu? Obrigado, menina. Vocês me corrijam, por favor, tá? Então, o egocentrismo é uma identificação e uma preocupação penosa com a própria personalidade e suas limitações, e uma excessiva preocupação com as opiniões e juízos que os outros têm acerca de nós.
Então, não é isso que a gente procura desenvolver aqui, né? Até porque a gente reconhece que esses conteúdos são transitórios, eles estão passíveis de serem transformados, modificados, até chegarem nesse eu. A meditação reflexiva sobre a própria personalidade não deve ser considerada uma simples observação passiva, nem um inventário ou compilação mecânica de dados. Deve incluir a análise dos fatos observados, a compreensão do seu significado e a avaliação dos mesmos, o que exige reflexão, consideração e interpretação. Então, aqui de novo, né? Não basta a gente apenas observar. É importante que a gente, além dessa observação, procure analisar o que aconteceu, por que aconteceu, quais foram os gatilhos, né? A compreensão do significado do que foi observado, avaliação, consideração, interpretação. Então, são várias dicas, né? E o Assagioli fala muito isso em outros estudos, que é muito importante que a gente faça ele sempre indica que a gente medite pela manhã, né? Porque o cérebro já está mais tranquilo, as nossas emoções em geral, se a gente não teve um pesadelo, estão também mais serenas, então facilita esse contato superior e que a gente não deixe de dormir sem antes fazer uma ponderação, uma análise, uma observação, uma reflexão de como foi o nosso dia. Quais foram os fatores ou fatos que nos desequilibraram? Quais foram os fatos que nos trouxeram alegria, comunhão? Enfim, é super importante que a gente faça esse tipo de autoanálise, de autoobservação antes de dormir, né? Ou em algum momento, eu digo antes de dormir porque é o momento em que a gente já passou pelas experiências, né? Então a gente consegue também meio que se desapegar delas para ter um olhar mais claro. E a Alice Bailey fala que isso também é super importante, por quê? Porque no fim das contas, quando a gente desencarnar, a gente vai ter, a gente que acredita nisso, né? A gente vai ter um tempo para reflexão de toda a nossa encarnação, e geralmente é um tempo longo. Então, se a gente consegue, paulatinamente, ao longo dos dias, dos meses, das semanas, dos anos, desenvolver esse olhar, né, do observador, refletindo, incluindo sempre, né, buscando uma transformação, é dito que a gente vai aí, nesse pós-morte, já estar mais acostumado com esse tipo de trabalho, e a gente vai conseguir também, numa perspectiva mais ampla, analisar a nossa própria encarnação como um todo. Por quê? Porque a gente foi desenvolvendo isso a cada dia. Então, é importante para a nossa própria saúde psicológica, pensando estritamente no momento presente, mas é também importante pensando nesse quadro mais amplo no momento posterior aí do nosso desencarne. Então, se a gente conseguir desenvolver esse olhar já, a gente vai trazer, além de qualidade para a nossa vida, né, de consciência para a nossa vida, a gente vai conquistar, né, essa continuidade de consciência no momento em que a gente não estiver mais habitando um corpo físico. Então, é uma prática, é um hábito que vale muito a pena ser cultivado, assim como vale muito a pena ser cultivado o hábito da meditação em si. Aí ele continua, né? É, portanto, uma verdadeira meditação reflexiva, essa sobre si mesmo. E é tanto uma preparação como um incentivo para os outros tipos de meditação e de ação interna. A percepção das deficiências, problemas e conflitos da nossa personalidade nos incita a produzir ordem, harmonia e inteireza em nós mesmos. Porque o eu é não só o observador,
mas também o realizador, aquele que tem o poder de decidir, dirigir e de reger. Então, à medida em que a gente vai se tornando autoconsciente, a gente vai também desenvolvendo o nosso poder volitivo, de vontade. Então, quando a gente consegue se distanciar desses conteúdos psicológicos, no sentido de não se identificar com eles momentaneamente, ou seja, a gente perceber que sim, eles fazem parte do nosso eu e devem ser incluídos, acolhidos, aceitos, mas para que a gente de fato aceite e inclua, a gente precisa ter algum ponto de desidentificação. Se a gente está absolutamente identificados, a gente não sabe o que é uma coisa, o que é outra, quando é que começa, quais são os gatilhos, e a gente é refém deles, assim como o próprio budismo diz, né? Que os desejos nos dominam. Assim, sempre que a gente deseja algo, não foi a gente que desejou, né? Esse desejo que passa a nos dominar. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente está absolutamente identificado, a gente não consegue dominar, porque a gente é refém disso. Então, quando a gente, em alguma medida, consegue separar, a gente consegue enxergar os gatilhos, né? A gente consegue enxergar os processos, é mais fácil para a gente reconhecê-los, né? Depois aceitá-los e depois, num processo volitivo, né? De consciência e vontade, a gente se tornar responsável por eles e então transformá-los. É aquele processo que a psicossíntese fala bastante, né? E que a gente já comentou em algumas reuniões, de reconhecer, aceitar e se tornar responsável. Ao me tornar responsável, então, eu consigo transformar. Lembrando que a gente tem, né, através do processo meditativo, um recurso a mais, que é o nosso próprio eu superior. Então, sempre que a gente consegue invocar também luz, vontade, amor, sabedoria da alma, isso vai promover também uma transformação na nossa vida psicológica. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Sim. Então, vamos terminar Tudo. esse parágrafo aqui, aí a gente, antes de entrar no próximo tema. Vamos ver se dá aqui para a gente ver. Ao refletir sobre tudo isso, podemos ver o valor do exercício de desidentificação e autoidentificação que a gente fez no bimestre anterior. O seu uso contínuo é recomendado, especialmente como algo preliminar a esse tipo de reflexão sobre si mesmo. Então, à medida em que a gente vai desenvolvendo esse olhar, a gente consegue fazer com mais qualidade esse tipo de meditação reflexiva sobre si mesmo. Por quê? Porque a gente vai começando a se desidentificar, a se desapegar. De novo, se a gente está muito apegado, muito identificado, é difícil ter clareza, né? Então, é importante a gente fazer sempre que possível também o exercício proposto pela Sagioli. Tá. Essa repetição tem um efeito transmutador acumulativo, num nível mais profundo do que talvez estejamos cientes. E descobriremos que, com o tempo, ele produz uma mudança genuína e atitudes mais desapegadas. A gente sabe, né, que é a prática que conduz aí à perfeição. Acho que eu vou ler esse trechinho aqui das sugestões, que também não requer tanta nossa reflexão, são mais sugestões mesmo. A primeira recomendação é nunca concentrar-se nos aspectos negativos, mas dirigir a atenção para os aspectos positivos. Por quê? Porque é importante a gente reconhecer que os aspectos negativos, eles são transitórios, eles não têm uma causa em si, né? Existe sempre uma causa preliminar que causa esse tipo de efeito.
Então, com o tempo, a gente vai chegando nessa causa, né? Mas nunca se concentrar nesses aspectos negativos e reconhecê-los como efeitos. E os aspectos positivos são, em geral, aquilo que foi desenvolvido. Então que tem por si só um próprio efeito causal, né, de desenvolvimento. Então, por isso que a gente vai se concentrar neles. A segunda recomendação é escrever imediatamente quaisquer pensamentos ou conclusões importantes. Isso aqui é muito legal. Às vezes a gente está num processo reflexivo, né? A gente invocou a luz da alma, a gente está no nosso processo meditativo, pode vir algum insight. Então é super importante anotar, escrever, porque se a gente não anota, às vezes a gente esquece. Então, em algum momento, isso vai se repetir, porque alguma partezinha do meu antacarana conectou um fiozinho aqui. Então, eu não vou perder isso para sempre. Em algum momento, teve esse plim aqui. Mas, às vezes, isso demora a retornar. Então, se a gente escreve, a gente ajuda a trazer para a mente concreta, a gente ajuda a trazer, no fim das contas, para o cérebro. Então, pode ser oportuno a gente se lembrar disso depois, vai ajudar também no nosso processo de autoconhecimento. Os conceitos que nos parecem claros e vívidos durante o processo meditativo têm a peculiaridade de desaparecer rapidamente da consciência, pelo menos momentaneamente, caso não sejam registrados de imediato. Ontem, no nosso grupo do Psicologia Esotérica, uma pessoa falou depois da meditação que tinha tido tipo um ahá, tipo um insight, que a mente dela tinha pensado com clareza, mas a hora que passou a meditação parece que tinha sumido essa clareza, essa consciência mais ampla. E ela ficou assim, tipo, poxa, né? E eu falei, não, é isso que acontece mesmo, muitas vezes. Então, por isso que é importante a gente registrar, a gente escrever, porque aí é mais fácil, de baixo para cima, fazer a reconexão, né? Então, é super importante ter esse hábito de anotar. Formular pensamentos, uma outra dica, né? Verbalmente, também nos obriga a pensar com clareza e precisão, e evidencia qualquer confusão ou dispersão de nossas mentes. Aqui é muito legal, porque a gente vê muito isso nas crianças, né? As crianças, muitas vezes, quando elas falam, elas organizam o pensamento. A gente adulto não, a gente adulto tende a pensar e depois falar, o que é importante também. Mas muitas vezes, quando a gente fala o que a gente está pensando, a gente faz esse caminho inverso, que é também de organizar, porque você traz para o concreto, né? Claro que a escrita é ainda mais, mas a fala também ajuda a gente a refletir muitas vezes sobre o pensamento. Se a gente está num pensamento cíclico, entrou aí, né, num pensamento cíclico repetitivo, às vezes, quando a gente para e fala o que a gente está pensando, vem algum tipo também de organização, de ordenação. Então, pode ser um hábito, né? O falar sozinho, no fim das contas, pode ser bom para esse processo. O processo de escrever é em si mesmo um estímulo para meditar e pode nos conduzir a ideias valiosas que fluem com a escrita. Escrever, nesse caso, é uma técnica de meditação. Olha que bacana. Ajuda a manter a mente concentrada, ativa e orientada na linha que desejamos. O tempo dedicado a essa meditação pode variar. No início, esse período não deveria exceder 10 ou 15 minutos, que, se bem aproveitados, são mais do que suficientes. Então, também não precisamos fazer muita coisa, né? Tá bom dedicar um tempinho aí para essa observação, senão também a gente começa a esgotar as possibilidades aí no começo. O período durante o qual devemos refletir sobre um tema também varia.
mas uma semana deve ser o tempo mínimo. Ou seja, talvez eu reconheça em mim algo que eu queira modificar. Então, no mínimo, uma semana eu vou todos os dias colocar o meu olhar sobre isso. Tentar enxergar as causas, os gatilhos, os porquês, né? Invocando luz, amor da alma para modificar isso. De novo, também não substitui um trabalho de psicoterapia. É uma ferramenta a mais. Tá bom, pessoal? Depois de certa prática, verificamos que um mês não é um tempo tão longo. Na verdade, alguns temas parecem ser inesgotáveis. Um bom método é meditar ciclicamente sobre certos temas, escolhendo uma série deles e empregando um a cada semana. No final, retomamos ao primeiro da série e assim sucessivamente. Aqui é muito bacana também a gente pensar, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né, que já está dando o nosso horário. Deixa eu marcar só. Semana que vem é 29, né? É muito bacana também quando a gente se utiliza da meditação reflexiva, não só sobre si mesmo, né? Mas principalmente também quando a gente utiliza pensamentos sementes, quando a gente utiliza valores abstratos, como a gente viu, por exemplo, o amor, a luz, a compaixão, porque quando a gente vai meditando nessas qualidades, a gente vai trazendo para o nosso campo áurico, né, para o nosso campo psicológico. Então, também é importante a gente trazer um olhar sobre nós mesmos, mas não lembra como ele falou, né? A gente focar nos aspectos positivos, porque aí a gente vai fazer um processo de magnetizar essas qualidades. E como é que vocês estão antes da gente encerrar a nossa reunião? Como é que fica para vocês? Algum ponto que vocês consideraram mais relevante na nossa prática de hoje, no nosso estudo de hoje, perdão, não prática. Enfim, queria saber como é que vocês saem da nossa reunião hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostei muito, né, do conteúdo, e o que me chama talvez mais atenção é quando ele coloca que o exercício da escrita também é uma prática de meditação para ajudar a gente a continuar, né, nos concentrando sobre aquele estudo, né, aquela reflexão. Achei bem interessante para a gente, né, exercitar essa, talvez, continuidade meditativa com uma outra técnica que não seja apenas a mental. Então, é muito, muito legal. Vai trazendo para a gente, né, Ti, um pouco do que o próprio mindfulness traz, né, de estar com a atenção no momento presente, né, porque você realmente consegue meditar em outros momentos, não só aqui, né, de olhinho fechado, imaginando, visualizando, construindo. Bem legal. Bom dia a todos. Eu Bom achei dia. assim interessante a parte que ele fala que a gente tem que refletir, o tempo mínimo é uma semana. Porque de repente a gente acha assim, li o texto 2 vezes já estou dominando o assunto. E não é por aí, né? Tem muita coisa para a gente ver. Nem falo. Voltando a falar um pontinho sobre a escrita, que nem, eu tenho o hábito de escrever, gosto muito de escrever. E aí depois, passa um tempo, você vai ler, aí você até fica assim,
questiona, nossa, mas eu escrevi isso? Porque dá a impressão de que onde você estava que você acessou isso, né? Tem hora que você se surpreende com o que você escreve. Eu acho que aí vem muito dos artistas, né? Esse lado que eles têm uma conexão, né? Ligada a um outro plano, né? Bem legal, Lu. Bem legal. Você sabe que bom dia a todos. Eu, seguindo nesse comentário da Luísa, eu há muito tempo atrás ganhei um livro chamado Meditativo, que tem uma frase e que a gente deve escrever. A proposta é, através daquela frase que você leu naquele dia, escrever o que você sente. E eu, assim, daí passo um traço e continuo usando esse livro, não só um dia, né? E é muito incrível, que acontece comigo muitas vezes isso que a Luísa falou, né? Eu falo assim, nossa, mas eu já tinha chegado a isso, né? Então, é muito interessante. Eu acho que, assim, fica como que um passaporte daqui para lá, né? A alma, de repente, dá uns relances, mas a escrita é um passaporte daqui para ela. Então, acho que é muito interessante ouvir isso como está num texto tão importante, né? Então, para mim, eu saio com isso. Que legal, obrigado, Andréia. Muito bacana ouvir os relatos, né? Porque a gente vai trazendo mesmo, né? Para o concreto, a gente vai vendo que funciona mesmo. Mais alguém? Vou encerrar, então, a nossa gravação, tá bom?